Muito bem. Regina Nagamini, boa noite. Eu esqueci se eu cumprimentei o Ocimar Duarte. Se não cumprimentei, me desculpa. Boa noite para vocês. Vamos Boa lá. noite, pessoal. Boa noite. Hoje é a divindade de Cristo. Olha só que interessante. Deixa eu ver aqui uma. A divindade de Cristo. A pergunta é: quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus para você? Pensa aí um pouquinho. Se alguém quiser responder, também pode. Quem é Jesus para você? Vou colocar o meu carregador aqui, que a bateria pode... Ô Zeto, para mim, Jesus é o meu tudo, não tenho o que falar que ele é. Ele é meu salvador, meu criador, meu mantenedor, tudo. A Nagamini levantou a mãozinha. Regina levantou. Regina quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Apertei errado, pastor, estava dirigindo, desculpa. Ah, tudo bem, Regina, tá ótimo. Então, vamos lá. Muito bem, mãe, exatamente. Jesus é tudo para nós, né? Tem que ser tudo. E ele é, né? Seguindo, a Bíblia vai falar algumas coisas para nós. Esta pergunta aqui, Jesus existe desde quando? Não sei se você já pensou nisso alguma vez. Jesus existe desde quando? João, Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, no capítulo 8, versos 58 e 59. Quem for fazer a leitura, eu vou pedir para ler desde o verso 57. Posso Deixa eu ler? ver. Pode. Deixa eu só dar uma olhadinha se todos acharam aqui. Só um minutinho. É o Ocimar que falou? Sim. Só um minutinho, Ocimar, que ainda tem alguns encontrando. Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 57 até os 59. Encontrou, Marcão? Beleza. Então, Ocimar, pode ler, por favor. Diz assim: Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tem 50 anos e viste a Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Muito obrigado, Ocimar. Olha que verso incrível. Jesus falou alguma coisa de Abraão como se Jesus fosse íntimo de Abraão, tivesse conhecido Abraão pessoalmente. E os fariseus, pessoas que estavam ali, disseram assim, mas você não tem nem 50 anos de idade, e você viu Abraão, né? Abraão viveu por volta, perto de 2.000 anos antes de Cristo, olha só. E como é que Jesus viu Abraão? Aí Jesus responde, em verso 58, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Por acaso a sua Bíblia está escrito eu sou com letras maiúsculas? Alguma Bíblia está com letra maiúscula? Eu quero que você memorize essa expressão, eu sou, tá? Isso é importantíssimo para o nosso estudo de hoje. Jesus dizendo, eu sou, tá? Se referindo a ele mesmo como eu sou. Agora, então, já vimos que Jesus, ele afirma que existia antes de Abraão, antes dele nascer,
Então, ele já existia lá atrás, quando antes de Abraão existir, ele já existia. Agora, vamos além. João 17, verso 5, o mesmo livro. Vou pedir para o Osimar, que está fazendo a leitura. Capítulo 17, versículo 5. No capítulo 17, é a chamada oração sacerdotal, uma oração linda que Jesus faz pelos discípulos, por todos os seguidores, até por aqueles que viriam a seguir Jesus no futuro. Jesus aqui, ele ora até por nós que aqui estamos, Jesus orou por nós também. E num trecho da sua oração, ele fala isso daqui. Capítulo 17 de João, no verso 5. Pode ler para nós, Osimar. Diz assim: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Gente, vocês se concentraram no que nós acabamos de ler. Vimos agora há pouco que Jesus falou assim, ó, Jesus vai dando revelações sobre ele mesmo. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E agora ele diz, Pai, glorifica-me contigo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Isto quer dizer que Jesus existe antes do mundo. Antes que existisse mundo, Jesus já existia, perceberam? Não é impressionante? Muitas pessoas não pensam nessa grandiosidade de Cristo, né? Então, Jesus existe desde quando? Aqui nós vimos que desde antes da fundação do mundo, Jesus já estava com o Pai e vivia na glória ali, né? O Pai e o Filho. João, capítulo 10. Capítulo 10, versos, volta um pouquinho, versos 30 e 31. Eu não sei se vocês repararam, quando nós lemos João capítulo 8, em que Jesus falou, eu sou, os homens pegaram pedra para atirar em Jesus. Eu esqueci de dar esse destaque. Pegaram pedra para atirar de Jesus e, de repente, Jesus, ele sai do meio da multidão, do templo ali, sai do templo, sem que ninguém percebesse. E eles não conseguiram apedrejar Jesus. Porque ele usou essa expressão, né? Eu sou. Agora, no capítulo 10, verso 30 e 31, nós vamos ver que eles vão tentar jogar pedra em Jesus de novo. Pode ler, Osimar. Diz assim: Eu e o Pai somos um. Novamente pegarão os judeus em pedras para lhe atirar. Olha que interessante. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Tá? Nós vamos perceber que algumas coisas, quando nós estudamos o Espírito Santo, quando nós estudamos Deus Pai e Deus o Filho, tem algumas coisas que nós não conseguimos alcançar com o nosso intelecto, tá bom? Como pode a Trindade ser um único Deus? Isso, gente, a gente não consegue alcançar. Nós fizemos um estudo onde eu falei sobre isso e nós demos um exemplo que querer entender Deus completamente é querer colocar toda a água do mar dentro de um copo. E nós somos um copo. Deus é a água do mar. É só um exemplo para a gente. Então, na nossa mente, algumas coisas não vão entrar e trazer assim aquele significado que a gente gostaria de ter. Então, quando isso acontece, nós temos que nos contentar com o que a Bíblia está revelando, o que ela está falando. Até onde ela fala é até onde nós vamos. Então, aqui diz que Jesus, falando, eu e o Pai somos um. Jesus e o Pai são uma única pessoa. São pessoas distintas, mas ele diz, somos um, tá bom? 2, 1 mais 1, formando um. Alguns podem dizer, eles são um em unidade de propósito, unidade de desígnios, né? Mas também são um em atributos, tá bom? São iguais. Essa é a ideia. São iguais. Um não é maior do que o outro, muito embora um seja pai e outro seja filho. Essa é uma distinção de pai e filho que é mais terrena, para nós entendermos de forma didática. Mas
na verdade, não há hierarquia entre eles, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Vocês vão ver que a Bíblia vai falar algumas coisas muito curiosas sobre Jesus, muito interessantes. Ah lá, como Deus se identificou para Moisés? Como Deus se identificou para Moisés? Isso está lá em Êxodo, capítulo 3, no verso 14. Esse texto é muito interessante, porque nós temos a ideia de que, no Antigo Testamento, Deus o Pai se manifestava. E no Novo Testamento é Jesus. Nós pensamos sempre que Jesus não atuou no Antigo Testamento. Pensamos que ele passou a atuar na história humana só após o nascimento de Maria. Mas nós vamos nos surpreender, tá? Êxodo capítulo 3, verso 14. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Alguém gostaria de ler? Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 14. Posso ler, Giseldo? Pode, Chiquinho. 3, capítulo 14, né? Não. Capítulo 3, versículo 14. 14. Pode ler? Pode. Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E continuou: você falará assim aos filhos de Israel: eu sou, me enviou até vocês. Bem, Chiquinho, muito obrigado. Se nós lêssemos o verso 13, no finalzinho, deixa eu ler o verso 13. Chiquinho, lê para nós o verso 13 todo, fazendo favor. 13. Isso, é um verso anterior. Moisés replicou a Deus: quando eu me dirigir aos filhos de Israel, eu direi: ó Deus dos antepassados de vocês que me enviou até vocês. E se eles me perguntarem qual é o nome dele, o que é que eu vou responder? Muito bem, Chiquinho. Moisés disse assim: Senhor, tá bom, eu vou lá falar com o povo, falar que o Senhor me enviou. Mas se eles me perguntarem o seu nome, o que eu vou responder? E o Senhor então disse para Moisés: diga para eles que o meu nome é Eu Sou. O Eu Sou te enviou. Eu sou. Olha a expressão. Como é que Jesus falou lá na frente? Quem ele era? Eu sou. Eu sou. Percebe? Então, quando nós estudamos bem a fundo o Antigo Testamento, nós percebemos que em muitos lugares que nós pensamos que é Deus o Pai atuando, é Jesus, tá? Em várias ocasiões, Jesus está atuando no Antigo Testamento. Mas como, Eliselton? Ele nasceu só no Novo? Não. Jesus já existia antes, bem antes da fundação do mundo. Bom, a partir do nascimento, ele passou a existir também como homem. Ele assumiu a humanidade e se tornou homem para viver aqui e morrer por nós. Mas na forma divina, ele sempre existiu. Tá bom? Viram só que interessante? O eu sou do Antigo Testamento é o eu sou do Novo Testamento. E se refere a Jesus Cristo. Essa expressão eu sou quer dizer, é assim, é diferente de que ele dissesse eu estou, tá? Eu estou é algo momentâneo, né? Há um momento. Agora eu sou demonstra existência eterna, tá bom? Eu sou. Vamos lá. Bom, isso aqui nós já vimos aqui a expressão, quis dar um destaque aqui para vocês, eu sou, né? Temos aqui uma foto, a gente não sabe exatamente como era Jesus. De tantos desenhos que são feitos, personagens, a gente acaba descrevendo mais ou menos esta forma, né? Porque é uma forma, assim, um rosto parecido com o rosto de judeu, né? Mas exatamente ninguém sabe como era o rosto humano de Jesus, tá bom? O fato é que aquele que esteve entre nós, aquele que calçou sandálias humanas, vestiu roupas humanas, morou em casa de homens, nasceu de mulher, ele era o grande eu sou. Aquele que falou com Moisés.
Aquele que quando Moisés subiu no monte, o monte tremia, e Deus falava com voz de trovão, e era Jesus falando com voz de trovão. Olha como Jesus é grande, tá bom? E nós, às vezes, não pensamos, né, de maneira adequada naquele homem de Nazaré que andou entre nós, que era o grande eu sou. Vamos seguir. Versos da Bíblia que mostram a divindade de Cristo. Tá? Peguei 3 aqui, mas tem muito mais, tá bom? 3 para nós lermos aqui que são marcantes. Versos aqui do Novo Testamento. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Versos 20 até o 24. Lucas, capítulo 5, é um dos evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. No capítulo 5. Deixa eu ver se todos acharam. Alguém gostaria de ler? Eu gostaria. Ana, pode ler para nós, capítulo 5, versos 20 até o 24. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Obrigado, Ana. Olha, esses versos eles são muito bonitos, porque um grupo de amigos levou um paralítico até Jesus. Não sei se você conhece toda a história, não tinha como entrar, tinha muita gente na casa. E eles subiram até a parte do telhado, abriram o telhado e desceram o paralítico. E na hora que Jesus viu aquele ato de fé daqueles homens, né, que queriam chegar até perto de Jesus, Jesus disse, olha, olhou para o paralítico e disse, homem, estão perdoados os teus pecados. O grande problema daquele moço eram os seus pecados, né? Ele era atormentado pelos seus erros. E foram os seus erros, na verdade, dizem os teólogos, que fizeram que ele ficasse doente e paralítico, tá? Tão desordenada que foi a vida dele. Então, Jesus perdoa os pecados dele. Fala, ó, seus pecados estão perdoados. Os fariseus logo falaram, no verso 21, isso é uma blasfêmia o que esse homem está dizendo, porque só Deus pode perdoar pecados. Estão percebendo? E é verdade, os fariseus estavam corretos. Só Deus mesmo pode perdoar. Mas Jesus é Deus, e por isso ele pode perdoar pecados. Então ele diz assim, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu vou falar também para ele levantar e andar. Qual é mais difícil? Fazer para ele levantar e andar ou simplesmente dizer estão perdoados os seus pecados? Então o ato dele fazer um milagre para o homem andar demonstrava que ele também tinha autoridade para perdoar. E só Deus pode perdoar. Logo, Jesus perdoou. Então, ele é Deus. João, agora, João capítulo 20. Passa um pouquinho para frente, assim, ó. João, no capítulo 20, verso 28. Temos algum outro voluntário para a leitura? Aproveite, olha, se você nunca leu, se alguém nunca leu nenhuma vez, hoje é o nosso último estudo desta série, aproveite para fazer a leitura. Capítulo 20, verso 28 de João, o Evangelho de João. Alguém gostaria de ler? Algum voluntário? Eu posso.
Então vai, Silmar, pode ler. Capítulo 20, verso 28, fazendo favor. Diz assim: Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Opa, Tomé estava falando com Jesus. Como é que ele se dirige para Jesus? Deus meu, Deus meu. Gente, uma vez um anjo apareceu, na verdade isso aconteceu 2 vezes, né, para João. E João se prostrou diante do anjo. E o anjo disse, ó, não faças isso. Eu sou um conservo teu. Adora somente a Deus. E aqui, Tomé chama Jesus de Deus. Se Jesus não fosse Deus, seria errado, Jesus iria corrigi-lo. Mas Jesus aceita, porque ele é Deus, Senhor meu e Deus meu. Tomé falou assim, eu não acredito que Jesus ressuscitou, só vou acreditar na hora que eu ver as suas mãos, tocar na sua machucada do lado. E então Jesus aparece entre eles e fala, olha Tomé, está no verso 27, põe o dedo aqui nas minhas feridas, né? Põe o dedo aqui, vê as minhas mãos. E aí ele vê e fala, Senhor meu e Deus meu. O Osimar levantou a mãozinha? Sim, essa comparação que o senhor fez sobre o episódio em que João se prostra diante do anjo e esse ato de fé de Tomé, que Jesus é Deus mesmo, porque senão ele teria corrigido, como o senhor disse, como o anjo fez com João. Exatamente, exatamente. Essa é a ideia aqui. Deixa eu ver. Mateus, volta um pouquinho para o lado esquerdo. Olha, Zelto, Oi, Chiquinho. quando ele ajoelhou para o anjo, está escrito em Apocalipse, Isso, no livro do Apocalipse. quando João ajoelhou para o anjo também. Isso. E o anjo não permitiu, o anjo corrigiu, né? Capítulo 19, versículo 9. Capítulo Vamos dar 19, uma olhadinha lá? Pessoal, olha, versículo 9. o Chiquinho está apontando um verso aqui. 19, verso? Capítulo 19, Versículos 9 e 10. E tem também no capítulo 22. Vamos dar uma olhadinha nisso? É bom a gente confirmar, né? Vamos lá. Apocalipse, dá uma olhadinha. Vê o versículo 9, capítulo 19. Só um minutinho, Chiquinho. Vamos deixar todo mundo encontrar. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, versos 9 e 10. Apocalipse, capítulo 19, versos 9 e 10. Todos acharam? Eu vou fazer a leitura, está escrito assim. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então o anjo disse, ó, não faça isso. Agora, Chiquinho, vira sua Bíblia. No capítulo 22, versos 8 e 9. Esse o Chiquinho vai ler para nós. Apocalipse 22, versos 8 e 9. Lembra que eu disse que aconteceu isso 2 vezes? Quando João tem a visão do anjo, você vê um anjo glorificado, é muito difícil, eu imagino que seja uma cena muito forte para nós. Então, ele acaba se dobrando, né? Se ajoelhando diante do anjo. Tanto um anjo magnífico em poder, né? Então, olha, mas aí o anjo corrige ele. Capítulo 22, versos 8 e 9. Pode ler? Sim. Eu, João, fui ouvinte e testemunha ocular dessas coisas. Tendo-as visto e ouvido, ajoelhei-me para adorar o anjo, aquele que me havia mostrado essas coisas. São 8 ou 9?
O 9. 8 e 9. 9. Mas ele não deixou. Não faça isso. Eu sou seu servo, como você, como os seus irmãos, os profetas, e com aqueles que observam a palavra deste livro. É a Deus que você deve ajoelhar e Exatamente. adorar. Isso, a minha versão fala assim no finalzinho: adora a Deus. É um princípio, gente. Em todo o universo criado, a adoração é só para Deus. Nenhuma criatura se dobra diante de outra criatura. Nenhuma criatura deve ser adorada, por mais magnífica em poder que ela seja. Então, a adoração só para Deus. Agora, dá uma olhadinha lá em Mateus, capítulo 8, verso 2. Não é o Mateus 1 aqui ainda não. É o que eu entrei no raciocínio, que aí o Lucimar iniciou, depois o Chiquinho, aí eu lembrei mais desse verso aqui também. Mateus 8, verso 2. Olha que interessante sobre Jesus. Mateus 8, verso 2. Versos 2 e 3. Mateus, capítulo 8, versos 2 e 3. A Regina Nagamini achou? 2, 3. 8. Ô, Regina, você não quer ler para nós? Então tá joia. Pode ler, Regina. 8, 2, né? 8, 2, isso, 2 e 3. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar-me? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus. Tá bom. Tá bom até aí. Tá bom, só o verso 3. Observe que no verso 2, um leproso chegou e o adorou. Não está aí no seu verso, sua Bíblia? Adorou Jesus. E disse: Senhor, se queres, pode purificar-me. Isso aqui é como um pedido: Senhor, me purifica, porque eu sei que o Senhor pode. E aí no verso 3, Jesus tocou nele e disse: fica limpo, e ele ficou curado. Jesus corrigiu ele porque ele adorou Jesus em algum momento? Não corrigiu. Jesus aceitou a adoração. Lembra do princípio que eu falei? Em todo o universo criado, só Deus deve ser adorado. Ninguém se prostra diante de outra criatura, nem de um anjo. Mas diante de Jesus as pessoas se prostravam, adoravam, e Jesus aceitava essa adoração. Por quê? Porque ele é Deus. Bom? Capítulo 1, agora de Mateus, só no mesmo livro, mas no verso 23. Quem leu foi a Regina, Regina? Então, continua para nós. No mesmo livro, o capítulo 1, no versículo 23. Amém. A virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha só, como é que o menino que ia nascer deveria ser chamado? Emanuel, e quer dizer Deus conosco. Jesus era Deus entre nós. Enquanto Jesus esteve aqui andando, era Deus andando entre nós. Já imaginou, gente? Você está numa multidão ali, Jesus andando, passando perto de você, cresceu aqui. Imagina se você morasse na mesma vila de Jesus. Todos os dias você vendo aquele menino crescer, um menino, sabe, tem uma fase que os meninos ficam magros, né, estica. Imagina aquele meninão, 12, 13 anos, passando, trabalhando com o pai, e vai crescendo, se torna um homem, né? Era Jesus, era Deus entre nós, né? Deus andando aqui entre nós, só que em forma humana. Bom, isso é maravilhoso. Jesus, o maravilhoso Jesus, né? Olha só, a eternidade de Cristo. Agora esse verso aqui, ele tira todas as dúvidas. Se alguém ainda estiver falando assim, mas será mesmo, né? Será que Jesus não foi criado? Esse verso aqui resolve todos os problemas. Isaías, capítulo 9. Existe outro também de Miqueias que eu não coloquei aqui para a gente não ficar com muito verso.
Mas Isaías capítulo 9. Eu sempre falo assim, né? Se você abre a Bíblia no meio, abre no meio da Bíblia que chega em Salmos e passa um pouquinho para a direita e chega em Isaías. Hoje o Simval não está aqui, né? Simval, você vai assistir depois esse estudo, nós sentimos sua falta, viu? Nós estamos esperando você. Vamos esperar o Simval achar o verso, gente. Isaías capítulo 9, verso 6. Simval, achou? Vocês vão dar risada, mas ele vai assistir, então ele vai saber que estou falando com ele. Mas o joia, Simval. Sabe que é legal, né? Quando você vai assistir depois de novo. Vocês se lembram que eu fiz um apelo de batismo para o Livinho? O Livinho também vai me ouvir. O Livinho aceitou o batismo, está também se preparando para o batismo. Olha, quantas notícias boas. O Livinho, ele assiste sempre o nosso estudo depois. Ele não consegue entrar na hora que está passando, mas ele assiste a gravação. E ele assiste todos, assiste mais de uma vez, e ele já está passando para outras pessoas da família. Esse sábado ele já foi na igreja adventista lá da cidade dele. Livinho, um grande abraço para você, viu? Um grande abraço. Vamos fazer a leitura? Isaías capítulo 9, verso 6. Aqui, antes de Jesus nascer, aí, 500 anos antes, é uma profecia do menino que nasceria, tá? Alguém pode ler para nós? Quer ler, hein? Não, eu sei, você não leu. Eu vou ler, Zelto. Grande será seu domínio. Pode ser já? Isaías capítulo 9, verso 6. Pode já? Pode. Grande será seu domínio, e a paz não terá fim sobre o trono de Davi e seu reino. Firmado e reforçado. Eu acho que tá com uma diferençazinha aí de numeração. Lê o 5 para nós. Vamos ver se está no 5. Às vezes dá diferença mesmo. É. Pois nasceu para nós um menino. Só um minuto agora, Araci. Você que está lendo aí na sua Bíblia, vai ser no verso 6. A Araci está no verso 5. Isso acontece em questão de numeração, tá? A Araci vai ver o verso 5, mas as outras Bíblias, quem for igual da Araci, no 5. Mas eu acho que a maioria vai ser no 6. Pode ler, Araci. Pois nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. Sobre o seu ombro está o maravilhoso. Maravilhoso Deus forte. Pai para sempre. Príncipe da paz. Continua? Um menino. Terminou, Araci, ou tem mais alguma coisa? O 5 terminou. Agora vai começar o 6. Grande. Só isso mesmo. Não. Não. Tá ótimo. É só o 5 aí, o seu, para nós o 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha, foi dado um filho para a terra. Um menino. Era Jesus. E o seu nome será. Qual seria o nome de Jesus, né? Será Maravilhoso Conselheiro. Olha que interessante. Deus forte. Pai da eternidade e príncipe da paz. Tá? Jesus é o príncipe da paz. Por que ele é o príncipe da paz? Porque é ele que nos reconcilia com Deus. Aquele que segue Jesus tem que ser um pacificador. Falamos disso na semana passada. Mas o grande pacificador é Jesus. Porque havia uma separação entre nós e Deus, e ele é o nosso quem faz a reconciliação. Mas não é só isso. Não é só maravilhoso conselheiro, nem príncipe da paz. Diz que ele é Deus forte. Está percebendo aí? Deus forte. A própria Bíblia, lá no Antigo Testamento, já chamava o menininho que ia nascer de Deus forte. Jesus é Deus. E mais ainda, ele é chamado de o Pai da eternidade. O que é a eternidade, gente? Isso quer dizer que foi ele que criou tudo, né? Vamos chegar lá. Mas a palavra eternidade, a conclusão vai ser essa, mãe, mas vamos pensar sobre a eternidade. O que é a eternidade, gente? Sabe que... Para sempre, sem fim. São conceitos muito difíceis de formar na nossa mente. Porque é o seguinte, é fácil você pensar para sempre, daqui para frente, né? Mas e para trás também.
Aí que complica um pouco mais, né? Eterno quer dizer, não tem um começo e não tem um fim. Tá bom? Nós somos limitados a um tempo, né? E aqui Deus não, e Jesus também não. E Jesus não é, não, a Bíblia não só fala que ele é eterno, diz que ele é o Pai da eternidade. Aqui Jesus é chamado de Pai e o Pai da eternidade. Ou seja, ele é maior do que a própria eternidade. Ele não só é eterno, ele é maior ainda que a eternidade. Este é Jesus Cristo. Tá bom? Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Incrível, não é mesmo? Vamos lá. Quem é apresentado como o Criador no Evangelho de João? Evangelho de João, para frente, capítulo 1. Quem é apresentado como o Criador no Evangelho de João? João, capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ler os versos 1 até o 3. Posso ler, pastor? Pode, só aguarda só um minutinho, deixa eu ver se todos encontraram. Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. A pergunta é, quem é apresentado como o Criador? Criador do mundo, Criador de tudo, tá? No Evangelho de João. Então, a Regina vai ler para nós os versos 1 até o 3. Pode ler, Regina. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha, deixa eu interpretar aqui, nós interpretamos juntos o versículo 1. Capítulo 1, verso 1, eu quero que você entenda, tá? Olha, no princípio, lá nas origens, era o verbo. Aqui, esse verbo está se referindo a Jesus. Eu vou te mostrar um verso, tá? Daqui a pouquinho. No princípio era o verbo. Jesus é chamado de verbo, a palavra de Deus. E o verbo estava com Deus. Essa expressão estava com mostra que é uma pessoa distinta. Porque para estar com Deus, tinha que ser duas pessoas, né? Jesus e Deus. Então, Jesus, o verbo, estava com Deus. Eram pessoas distintas. E depois conclui no próprio verso 1. E o verbo era Deus. Olha aqui, que incrível. Então, duas pessoas são apresentadas aqui no princípio. O verbo e Deus. E os dois são apresentados como sendo Deus. Duas pessoas distintas, mas são identificadas como Deus. Aí no versículo 3 fala assim, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, sem o verbo, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Dá uma olhadinha agora para o versículo 10. Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. Diz assim, eu vou fazer essa leitura. E o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha que incrível. O verbo estava no mundo, quer dizer, Jesus veio para o mundo. E aí completa. E o mundo foi feito por intermédio de... Gente, quem criou o mundo? Está falando aqui o Evangelho de João. Jesus Cristo. Jesus, vimos que ele é antes de Abraão, ele é antes da criação da terra, ele era um com o Pai, ele é o Pai da eternidade, a qual o Evangelho de João diz que o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o incrível é que conclui assim, mas o mundo não o conheceu. Já pensou que incrível? O próprio Criador foi quem andou entre nós. Foi quem, como eu sempre gosto de dizer, quem empoeirou os pés neste mundo, era o próprio Criador. O nosso Criador. Aquele que fez o homem com todo carinho, sabe? Lá do pó da terra, soprou nas suas narinas, com tanto amor, tanto carinho. Ele mesmo se fez homem e andou entre nós. Incrível, não é? Que amor é esse?
Você é capaz de dizer um amém aí onde você está, diante de tão grande amor? Amém, né? Como Deus é bom, maravilhoso. Olha só, eu tentei destrinchar aqui, ó. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Apresenta Jesus como Deus, tá? E o verbo era Deus. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, o mundo foi feito por intermédio dele. Agora, por amor, Jesus se humilhou e se tornou humano para nos salvar. Essa é uma afirmação que nós vamos ver no livro de Filipenses. E, se eu não estou enganado, já é o nosso último versinho. O último versinho de hoje e o último versinho da nossa série. Eu acho que é. Eu acho que vai ser. Filipenses, capítulo 2. Filipenses é um livrinho um pouquinho mais difícil de achar, né? Mas a gente consegue. Nós estávamos no Evangelho de João, é para o lado direito. Filipenses, capítulo 2. É um livro pequenininho, perto de Efésios, logo depois de Efésios. Pode ser que você chegue em Colossenses, Tessalonicenses, é ali pertinho. Todos encontraram? Encontrou, Araci? Opa, rapidinho, hein? Deixa eu ver. O Marcos Batista, achou? Beleza. Vamos fazer a leitura. Algum voluntário? O último verso da noite? Vamos ver quem vai ser Quem vai ser? Vaninho. O Vaninho. Ô, Vaninho, muito bem. Capítulo 2, Vaninho. Você vai ler até o verso 8. Do verso 5 até o verso 8. Vamos ver, então. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 6 agora. Pois ele, indo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Verso 8. A si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de Cristo. Olha, Vaninho, esses versos que você leu, nós vamos tentar destrinchá-los um pouquinho, mas ele apresenta uma sequência. Jesus sendo Deus, tá? Igual a Deus, diz o verso, e ele se esvazia e se torna um ser humano, e não só isso, ele se torna um servo, depois fala que ele se humilha e enfrenta a morte, e não qualquer morte, mas a morte de cruz. Você sabe que a pior morte que existia naqueles dias era a morte de cruz. O romano, ele destinava a morte de cruz para os malfeitores. Os malfeitores eram os bandidos, os piores bandidos. Os bandidos que cometeram crimes bárbaros, tá? Então, a pessoa morria, sofria uma morte muito cruel para servir de exemplo, para que as pessoas tivessem medo e pensassem duas vezes antes de fazer coisas erradas, né? E Jesus morreu esta morte. Eles tentaram elaborar uma morte que fosse expositiva, né, que expusesse a pessoa ao ridículo. Por isso, quem era morto, ele ficava morto, ele era crucificado numa certa altura, sem roupas, as suas mãos ficavam ali abertas e os pés presos embaixo, de uma forma que ele não conseguia dobrar as pernas e se apoiar. Então, a pessoa tinha uma falta de ar muito grande quando ela ficava naquela posição. E a morte era de agonia, porque ela não perdia totalmente o ar, mas o pulmão era pressionado e ele ia morrendo. As pessoas ficavam ali normalmente alguns dias até chegar à morte.
Alguns nem tinham morrido ainda, e os animais, os pássaros já estavam ali bicando as pessoas. Era um horror a morte de cruz, era uma vergonha. Quando a pessoa morria na cruz, a família era envergonhada, sabe? Era uma vergonha para todo mundo. Era uma humilhação. Por isso é que a Bíblia diz que Jesus foi humilhado. Tá? Mas nós vamos ver um pouquinho desses versos aqui. Subsistindo, está no verso 6, em forma de Deus. Esse em forma de Deus, se não tem nada, é Merfos, Morfeu, sabe da palavra transformação, que vem metamorfose, não, é forma, na verdade, é morfos, se eu não estou enganado, que quer dizer forma. Esse em forma de Deus aqui quer dizer que Jesus tem todas as características da divindade, todos os atributos da divindade, tá? E ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Essa expressão usurpação é o verso 6 do Filipenses 2. Quer dizer que ele poderia ter continuado somente como Deus, mas ele não quis. Ele quis se tornar homem. Ele podia ter se agarrado à sua divindade, mas ele escolheu ser igual. Ele escolheu ser igual o ser humano, se tornar humano, né? Então, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele era igual a Deus e não quis ficar agarrado a isso. Ele veio aqui na Terra, tá bom? Então, esse verso já mostra também que Jesus é igual a Deus. E ele não resistiu, né? Ele poderia ter ficado assistindo o drama humano, mas como um pai, como uma mãe que vê os filhos passando alguma dificuldade, vai ao encontro, né, para socorrer, Jesus, então, diz o verso 7, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Percebe que ele vai se diminuindo? Jesus deixou a posição lá no céu, no trono celestial, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo e tornou-se em semelhança de homens, diz o texto. Isso quer dizer, Jesus era servido por anjos, de onde ele administrava todo o universo, no seu trono, e ele deixa tudo isso e escolhe vir para a terra, para esse lugar de homens maus. E ele poderia vir para a terra e nascer como rei, né? Olha, eu quero ser como o rei Davi, como o rei Salomão, mas não. Ele nasceu como um servo, como uma criancinha pobre. Jesus podia ter nascido numa família rica, né? Mas ele escolheu nascer numa família pobre. Eu não sei se alguém aqui nasceu numa manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura? Onde Jesus nasceu? Manjedoura é onde os animais comiam, gente. É que nos desenhinhos, nos filmes, nas imagens que aparecem no Natal, é sempre um lugarzinho bonito, né? Mas estava ali no meio dos animais. Ninguém ofereceu uma cama para Maria, tá bom? Foi lá no meio dos animais. Muito provavelmente o parteiro foi o José. Assim nasceu o Filho de Deus, nasceu Jesus, que nós vimos hoje aqui, que é igual a Deus, que é Deus. Nasceu nesta terra. Assim veio o Salvador. Escolheu ser um servo, tá bom? A Bíblia diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, muitas vezes. A Bíblia diz que Jesus tinha uma única túnica. Não era uma pessoa como muita gente hoje em dia, né, que expõe a sua riqueza ou coisa parecida, não. Um homem humilde. Bom, assim que Jesus escolheu vir para a terra e se tornou a nossa semelhança, um de nós, Jesus Cristo. Mas diz o texto que ele foi além, ele se humilhou ainda mais e tornou-se obediente em todas as coisas e até a morte. E não foi uma morte qualquer, não foi uma morte por velhice, foi uma morte de cruz, a morte mais desprezível que existia naquela época. Dá uma olhadinha, essa imagem aqui é a imagem de um filme, Paixão de Cristo, que fez muito sucesso alguns anos atrás. Aqui mostra o corpo desse ator, né, representando Jesus, com o corpo todo dilacerado, porque Jesus sofreu 39 chibatadas, né, antes de ser crucificado. Jesus, ele sofreu escárnios, né? A Bíblia diz que ele tomou um soco, cuspiram nele, bateram na cabeça dele, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e ainda bateram na coroa para ela entrar. Então, conforme ela entrou no seu couro cabeludo, e essa parte do nosso corpo sangra muito, né, na cabeça.
Jesus passou por momentos de tanta tortura que Jesus era um homem forte, mas na hora dele carregar a própria cruz, ele não conseguiu carregar a própria cruz, tamanha tortura que ele enfrentou, né? Ele caiu no meio do caminho, estava caminhando até o local onde seria crucificado, carregando a própria cruz, uma madeira muito pesada. Ele caiu. Então, os soldados escolheram um homem para ajudá-lo a carregar a cruz, Simão, Cirineu. E eu considero aquele homem um privilegiado, né, por ter carregado a cruz, um pouquinho a cruz de Cristo. Jesus, então, foi crucificado, diferente de outros homens, outros bandidos normais que tinham as mãos amarradas, Jesus teve as mãos atravessadas por pregos. Jesus teve os pés também atravessados por pregos, ele foi pregado na madeira. E depois a madeira foi erguida e colocada num buraco, e Jesus ficou pendurado ali. Jesus ficou pendurado ali. E até que ele disse aquelas palavras, né? Tetelestai. Não sei se você lembra desse estudo. Que quer dizer, está consumado. E ele entregou o Espírito. O sofrimento de Cristo, ele foi físico, mas foi muito mais emocional. Porque ele carregou o peso dos nossos pecados. Você já teve um sentimento de culpa alguma vez? Imagino que sim, por ter feito alguma coisa errada. Jesus carregou todos os nossos pecados. Uma nuvem negra... Oi? Eliseu. Sim, Chiquinho. Ali Sabatam. Ali Sabatam. Exatamente. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonou? Foi esse sentimento, Chiquinho, exatamente, muito bem lembrado. Os pecados do mundo, de toda a humanidade, estavam sobre ele, de tal maneira que a unidade entre Deus Pai e Deus Filho não foi sentida mais por Jesus. A separação que o pecado causou. E este foi o grande sofrimento que causou a morte ali de Cristo Jesus. E ele morreu. Eles quebravam as pernas das pessoas que estavam na cruz, tinham 3 crucificados, Jesus no meio. Quando quebravam as pernas, porque estava já chegando no sábado, tal, para antecipar a morte deles, e quando foram quebrar a perna de Cristo, perceberam que ele já tinha morrido. Enfiaram uma lança do lado, saiu água e sangue, diz o texto bíblico, perceberam que ele já estava morto, então suas pernas não foram quebradas, tiraram ele da cruz. Seus discípulos intercederam por ele, pegaram o corpo, um homem rico, José de Arimateia, ofereceu um túmulo novo, e Jesus foi ali sepultado. Já imaginou? O Criador do planeta sendo torturado pelas suas criaturas. Mas a boa notícia, gente, a boa notícia é essa que eu vou mostrar agora. Ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou. E ele saiu do túmulo. Jesus não está no túmulo. A morte não conseguiu segurá-lo. Ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é a garantia de que, se nós ainda passarmos pela morte, ele nos ressuscitará também. Amém? Fala amém onde você está. Amém. O plano da salvação estava completo. O plano da salvação, ele tinha 3 fases. Jesus tinha que viver como um de nós, tá? Obediente em todas as coisas. Ele tinha que morrer por nós, mas se ele tivesse vivido só essas 2 partes, vivido e morrido, não estaria completo. Precisava da ressurreição. E ele ressuscitou com todo o seu poder e glória. E em breve Jesus voltará para nos buscar. Agora ele não virá mais como um menino, agora ele virá com todo o poder de Criador de todas as coisas. O Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Rei dos reis, como diz o livro do Apocalipse, e Senhor dos senhores, aquele que é e que era, que tem as chaves da morte, ele virá para nos buscar nas nuvens dos céus. Deixa eu olhar para você. Deixa eu olhar para você. Você aprendeu da Bíblia Sagrada que Jesus em breve voltará. E eu quero que você durma essa noite com o coração cheio de alegria, confiante de que o seu mestre, o meu Criador, e não é só Criador, é o Salvador também, ele virá nos buscar. Você quer estar preparado para a volta de Cristo? Se sim, diga sim com joia, sim, e um amém. E louvado seja Deus.
Muito obrigado pela sua companhia. Jesus te ama e ele virá para nos buscar. Se alguém tem dúvida que é amado, eu penso que depois de conhecer o que conhecemos a Bíblia Sagrada, é impossível não amá-lo também, né? Sabemos que somos tão amados. Quem conhece Jesus tem a vida transformada pelo seu amor, tá bom? E Deus abençoe você. Como é a nossa última noite, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o estudo de hoje? Espero que você tenha gostado por conhecer um pouco mais de Jesus. No céu nós vamos conhecer muito mais ainda de Jesus, né? Mas hoje conhecemos um pouquinho mais. Alguém tem alguma pergunta? Ou um comentário? Então vamos orar para terminar? Então vamos fazer a oração. Deus abençoe você. Oi, Márcia. Eu queria só fazer um comentário aqui. Eu queria muito agradecer você por ter dado esse estudo tão bom para a gente, né? Fiquei muito, muito impressionada com a maneira que você dá estudo bíblico, muito iluminado pelo Espírito Santo. Gostei muito de participar desse estudo e de conhecer essas pessoas novas, né? Que convivemos aí um largo trajeto e estou muito feliz que a gente vai retornar. Então, daqui um mês, se Deus quiser, a gente vai estar todos juntos outra vez. Então, é isso. Gostaria de fazer esse comentário. Tá? Muito obrigada. Eliseu, eu também queria agradecer. Quando eu comecei o estudo, né, eu estava dispersa, não estava indo em religião nenhuma, e eu estava também em depressão, uma depressão profunda. O ano passado eu tentei um suicídio, né, porque eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, do qual eu me inferiorizei em todas as áreas da minha vida, me achava meio que incapaz, inútil, assim, no sentido, né? E quando eu iniciei o estudo, eu me alimentei, eu senti um vazio sendo preenchido dentro de mim. Cada dia era um esclarecimento, tirava dúvidas que eu tinha no meu coração, do qual nunca foi, em 34 anos da minha vida, não foram esclarecidos. Para mim foi algo muito importante, foi um alimento para minha alma. Cada dia, e a convivência com vocês aí fez me sentir cada vez mais pertinho de Deus, porque cada um aí tem uma essência muito linda, que eu sentia a presença de Deus o tempo todo nessa classe, as palavras, o estudo, cada tema, foram dúvidas que eu tinha, né, no meu coração, e eu quero agradecer. O dia que você me perguntou do batismo, na verdade, no meu coração já tinha decidido isso, e você desencarreou, porque na hora que você falou, meu coração disparou na hora, e aí eu decidi, foi a reta final de eu decidir mesmo, aí eu decidi me batizar, decidi me envolver com a palavra de Deus, a aprender cada vez mais, e eu só tenho a agradecer por tudo que vocês se deixaram ser usados por Deus, porque somos instrumentos na mão dele, né? Vocês não têm noção do quanto vocês já fizeram, Deus fez através da vida de vocês em minha vida, tanto emocional, quanto convivência familiar, o aprendizado na alimentação, cada vez mais. Eu só tenho a agradecer a Deus e a todos vocês, a você, Eliselto, até o pastor Alberto também já ligou para mim, já conversou comigo. E é o meu primeiro passo que eu vou dar, eu tenho muito que aprender ainda. Eu só tenho a agradecer a vocês. Quero continuar com vocês. Regina, o seu testemunho é lindo, viu? Eu fico, assim, emocionado, feliz mesmo. E é muito bom a gente estudar a Bíblia e encontrar o nosso valor, né? O nosso valor não está no que as pessoas falam, no que a gente tem. Nosso valor vem do céu, né? Deus nos valoriza. É verdade. E isso que você sentiu, o coração bater, se palpitar, é o Espírito Santo falando no coração,
e mexendo com você, falando, filha, chegou a sua vez, filha, se levante, né? O que te impede para que você seja batizada? Se levante, tome a sua decisão. Esse é o apelo que o Espírito Santo faz no coração da gente. Parabéns por ter aceito o convite de Deus. Em momento algum me senti pressionada, foi tudo assim muito bem esclarecido, foi uma decisão que eu tomei, na verdade. Agora estamos indo para casa. Regina, vocês perceberam que o Ricardo não participou hoje, né? Eu percebi. Vamos deixar um abraço para o Ricardo? Porque, deixar um grande abraço para ele, que não esqueceu um dia de mandar os estudos. Só esqueceu essa semana, né? A orelha dele que ele se... Eu sempre revejo. Eu revejo 1, 2, 3 vezes, porque, para mim, eu não quero esquecer. Amém. Olha, eu quero deixar aqui gravado o agradecimento para o Ricardo. Ricardo é minha dupla missionária aí. Lisero, estou aqui, viu? Ô, Ricardo. Ah, você está aí, Ricardo. Achei que você não estava. Ricardo, então eu estou falando mal do Ricardo, que ele estava aí. Eu peguei o microfone aqui para falar, porque justamente você falou mal de mim. Ô, Ricardo, muito obrigado, viu, por esses 28 estudos aí que nós ficamos juntos. Foi uma alegria. O Ricardo é o técnico, toma conta de tudo, ele conversa com vocês pelo WhatsApp, ele que manda as mensagens, ele que ajeita, né, faz aí, ajeita a gravação para colocar no YouTube. Então, é um homem de Deus. Muito obrigado por tudo, viu, Ricardo? Obrigado também, Eliselto. Obrigado a todos aí por sempre responderem, sempre estar participando. Eu não estou aparecendo hoje, porque eu estou aqui na igreja, junto com o Leonardo, arrumando as coisas aqui, mas a gente está aqui ouvimos todos o estudo aqui, e que Deus abençoe a todos aí, e até daqui 30 dias, né? Vamos voltar aí. Gente, ó, eu quero lançar um desafio para vocês. Regina, ó, vocês receberam o evangelho de graça, não é? Então, no próximo estudo, vai ser tudo de graça, não é nada cobrado, não. Né? O evangelho tem que ser pregado de graça. Só que vocês receberam de graça, agora nós temos que distribuir para mais pessoas, certo? Eu quero que você se torne um evangelista também. É muito importante para nós, quando a gente encontra o evangelho, transmitir para os outros. Então, logo, logo, nós vamos começar a outra classe. Eu quero que você já vai pensando em quem convidar, alguém para ser o seu convidado. E sempre antes de começar uma classe de estudos... Eu já tenho, já. Ah, legal, Regina. A minha mãe, eu já estava mandando alguns estudos para ela, né? Que ela também já tinha umas dúvidas. A minha mãe e a minha irmã, vou conversar com elas ainda. Pode mandar, vai preparando ela. Aí, gente, eu sempre lanço um desafio, e eu vou deixar o desafio para vocês. Antes de começar a classe, nós fazemos algumas madrugadas de estudo. Alguém aqui topa estudar a Bíblia 6 horas da manhã? Alguém topa? Eu topo. 6 horas da manhã, hein? Mas isso ainda não é agora, não. Nós vamos dar um descansinho, aí eu vou marcar e nós vamos... Aí quem for corajoso... Eliseu, ela acordava às 3. Ah, é? O Alfredo tá falando. Eu percebi. Que legal. A gente faz um estudo, assim, bem de manhãzinha, bem gostoso. Mas aí... Nós vamos fazer um estudo bem profundo, tá? Sobre os eventos finais e tal, mas vocês vão receber os convites. Tá joia? Por enquanto, agora nós vamos descansar um pouquinho e logo a gente volta. Gente, vamos fazer a oração? Ô, Eliselto, Oi, deixa eu só falar uma palavrinha com a Regina, sabe? Regina, então, eu queria falar para você que os seus testemunhos reavivaram, assim, a minha fé, sabe? Eu participei desse estudo bíblico, me emocionei muito, e eu ficava lembrando, eu abri o estudo que você fez parte, as outras pessoas também. Eu vejo o poder do Espírito Santo atuando no nosso grupo. Eu fiquei tão feliz, porque a gente chega numa época da vida, a gente já é adventista, a gente fica um pouco, assim, monótono a vida, não, sabe? Parece que você fica um pouco tranquila. Mas você reavivou a minha fé. Um beijo no seu coração. Eu não vejo ela te conhecer, tá? Um beijo muito grande. Que legal. Logo, logo você vai conhecer ela. Eu alegro o meu coração em saber. A Regina vai se batizar aqui em Olímpia, tá bom? Logo, logo. Nós vamos mandar o convite para todo mundo. Nossa vida é para glorificar o nome de Deus. Feliz mesmo.
A gente vive para Ele, né? Para honrar o nome dele. E a nossa vida é para glorificar. Amém. Vamos orar, gente? Alguém ia falar alguma coisa? Eliseto, Sim. Esse estudo foi muito maravilhoso, agradeço de coração essa vontade que você tem, esse conhecimento que você tem, agradeço a Deus, porque foi uma maravilha. E, além disso, aproveitando muito mais, vemos teu pai e tua mãe. Saudades. Que bom, que bom. Que legal. Muito obrigado, Chiquinho, pelas palavras. E agora nós vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós queremos, bom Deus, antes de tudo, agradecer e louvar o Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é bom e porque o Senhor se revela para nós. Muito obrigado, bom Pai, por essa série de estudos que tivemos. Nós louvamos ao Senhor por esses amigos que nós fizemos, por podermos compartilhar momentos de estudo, momentos, bom Pai, que nós ficamos concentrados somente nas coisas sagradas. E estas coisas sagradas encheram o nosso coração de alegria. Por favor, bom Deus, abençoe cada pessoa que acompanhou esse estudo. Que todos, bom Pai, se tornem uma morada do Espírito Santo. Que possamos ser pessoas melhores, transformadas dia a dia pelo poder do Senhor Jesus. Guarda-nos, bom Pai, nesta noite. Dá-nos uma boa noite de descanso. Dá-nos a alegria da salvação. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.